pelos fundamentos do cristianismo. Que Deus abençoe o nosso pela país. Nação evangélica e cristã. Pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus. Pelos evangélicos do meu estado. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. É impossível descolar a história do Brasil da história da religião. Desde a época da colônia, temos laços profundos com o cristianismo. Os povos originários foram catequizados pelos jesuítas católicos e as pessoas raptadas na África e escravizadas eram batizadas já no porto de chegada. Depois disso, a religião esteve de uma forma ou de outra na República, no Estado Novo e na ditadura. Sem esquecer do passado, é na Assembleia Constituinte que a história que eu vou te contar começa. É ali, naquele exato momento, que nasce a bancada evangélica da forma como a conhecemos hoje. Conservadora, polêmica e aguerrida. Meu nome é Carla Garcia e eu sou internacionalista e jornalista. Você está ouvindo Poderes Paralelos, uma série em 4 episódios sobre as bancadas ruralista, da bala e evangélica no Congresso Nacional. No 4º e último episódio da série, Terrivelmente Evangélicos, nós vamos falar sobre a bancada da Bíblia. Como ela surgiu? Existe um projeto de poder regendo as suas ações? Qual a sua influência na política brasileira? Fica por aqui que nós tentaremos responder a todas essas perguntas. No campo da religião, existe um movimento importante acontecendo no Brasil. Em um período de 60 anos, a população deixou de ser majoritariamente católica e foi se distribuindo em outras religiões ou vertentes. A principal delas, a evangélica. Segundo dados do censo, em 1960, 93% da população brasileira se declarava católica e só 4% evangélica. Já em 2010, os católicos caíram para 64,5% da população e os evangélicos atingiram 22,2%. Essa tendência de alta foi confirmada em uma pesquisa do Datafolha de 2017, que indicou que os evangélicos já são quase 1/3 da população. O doutor em Sociologia e pesquisador em Sociologia da Religião, André Gerardi, comenta que, paralelamente ao crescimento de adeptos da religião evangélica, o número de representantes evangélicos no Congresso também deu um salto. Se a gente for ver, por exemplo, em uma trajetória histórica, o movimento pentecostal iniciou em 1907 e o movimento fundamentalista em 1910, dos Estados Unidos. Entre 1910 até 1982, que é a abertura política no Brasil, os pentecostais, eles elegeram apenas 2 deputados nesse período. Só que o que acontece? Antes disso, durante a ditadura, eles apoiaram a ditadura, não participaram das movimentações pelas diretas, pelos direitos humanos, ou seja, eles ficaram totalmente quietos. Eles não participavam da política. Só que a partir da abertura e também da Constituinte, eles entram para a política definitivamente. Eles estavam fazendo campanha dizendo que os votos dos evangélicos iriam ajudar a eleger os evangélicos. Na Constituinte, eles elegeram 32 deputados. Em quase 80 anos, eles elegeram 2. Em uma eleição, deixando esse quietismo político, eles elegeram 32 deputados, formando uma bancada. E eles participaram dos debates, efetivamente, da elaboração da Constituição, falando sobre questões que são pautas que eles defendem até hoje. O aborto, a questão da sexualidade, a mulher no mercado de trabalho, enfim, eles participaram desse debate. Então eles tinham realmente um projeto de poder que começou na década de 80. Nós ainda vamos falar sobre o tal do projeto de poder das igrejas. Mas antes, eu acho que vale a pena explicar o que é o evangélico pentecostal e neopentecostal que o André citou. Estruturalmente falando, os evangélicos não são como os católicos, que têm uma organização central única que toma decisões e determina os rumos da religião.
eles são bem mais complicados do que isso. No interior da religião evangélica, existem várias denominações diferentes e cada uma delas tem uma teologia, um estilo de culto, de liturgia, enfim, uma vivência da fé. Elas podem ser tradicionais, pentecostais, neopentecostais ou progressistas. Essa diferenciação é importante para a gente porque diferentes pesquisas nos campos da sociologia e da ciência política indicam que é nos grupos pentecostais e neopentecostais que se vê um engajamento político relevante. Pedi ajuda para o Samuel Oliveira, que é estudante de filosofia e de teologia, para entender um pouco mais sobre as características de cada vertente. No meio neopentecostal, você vai ter uma adoção, por exemplo, da teologia da prosperidade, que é uma teologia que coloca a questão da predestinação, enfim, a questão da posse dos bens materiais como sinônimo da manifestação divina, enfim. Vai reforçar essa visão capitalista de mundo, você trabalhar para você ter as coisas e não sei o que lá. Weber já vai falar muito sobre isso, mas dentro da teologia da prosperidade isso aqui está muito mais acirrado, né, porque você coloca o indivíduo numa condição de que ele precisa viver com base naquele ideal capitalista, né? Não, vou trabalhar, vou estudar, meritocracia, porque Deus está ligado com isso, mas aí você vai entrar em coisas também da liturgia, da espiritualidade, por exemplo, a manifestação do Espírito Santo através daquilo que a gente chama de falar em línguas estranhas, né? Você vai ter outras coisas que entram muito na questão da espiritualidade também. Aí você vai ter uma turma mais tradicional que faz uma leitura bíblica bem literal. Então, igrejas tradicionais, geralmente você vai ver aquele literalismo bíblico, né? Então, de ser um negócio mais enrijecido, e isso, inclusive, faz com que essas igrejas tradicionais, por exemplo, não creiam nessas manifestações de Espírito Santo e tal. E você vai ter uma teologia progressista, que é uma teologia que faz um contraponto ao capitalismo, por exemplo. É uma vertente que vai ter muito da teologia, o que a gente chama de teologia na libertação na Igreja Católica, que é uma ala mais progressista. A gente tem a teologia da missão integral. No neopentecostalismo, além da teologia da prosperidade que o Samuel já citou, existe também o que se chama de teologia do domínio. Ela coloca a luta do cristão ao lado de Deus contra o diabo e seus representantes na Terra no centro das discussões. Essa corrente teológica exalta a hegemonia evangélica e demoniza os inimigos da Igreja, estimulando o combate ativo contra eles. E voltando ao projeto de poder, não é que os evangélicos estejam planejando um sequestro político ou algum tipo de golpe. Aqui, nós estamos falando de um projeto de poder no sentido de que eles entenderam que, por meio da participação no legislativo, podem combater o inimigo, influenciando a construção de políticas públicas a partir do seu próprio conjunto de crenças e valores. O professor Rodrigo Rodrigues Silveira, que nós já ouvimos no primeiro episódio desta série, defende justamente que o crescimento no número de evangélicos no Congresso não é um produto orgânico do crescimento da religião no país, mas sim fruto de uma articulação deliberada de algumas igrejas. O exemplo mais evidente para a gente ver que a demografia não é automática é a representação das mulheres no Congresso. A representação das mulheres é muito inferior ao tamanho da participação das mulheres na população brasileira. Então, essa conversão entre grupo demográfico e grupo político não é automática. O que explica esse crescimento da representação dos evangélicos na política brasileira? Eu acho que aí a gente tem que olhar as estruturas institucionais das mesmas igrejas e como essas igrejas percebem a atuação política como um instrumento para conseguir melhor representação dos seus interesses frente a uma série de políticas públicas e séries de agendas políticas que eles defendem, não? As igrejas perceberam uma coisa que é bastante interessante. Elas perceberam que somos capazes de organizar e mobilizar um número bastante grande de gente, e se a gente começa a indicar um candidato nosso, aumenta muito as probabilidades de ser eleito. Isso nos dá um grande poder de barganha para uma série de coisas, para a nossa agenda cultural, vamos dizer assim,
para nossa agenda econômica, que tem a ver com reformas fiscais sobre as igrejas e tudo o que tem a ver com religião, por exemplo, isso é uma dimensão importante. E tem a ver também com a ideia de pontes operacionais com os órgãos de representação e o governo. Então, eu preciso de uma licença, o deputado vai fazer a intermediação. Todo esse aspecto tradicional da política beneficia as igrejas a partir dessa participação. Então, o crescimento das igrejas foi, de certa maneira, uma percepção ou um processo de aprendizagem que as igrejas tiveram de, primeiro, conseguir representantes e depois lançar seus próprios pastores ou membros-chave, considerados de confiança das mesmas igrejas, como candidatos a deputado, a vereador, a prefeito, governador. Então, eles aumentaram muito a participação em todos os níveis. Há uma certa unanimidade entre os pesquisadores sobre o aumento no número de evangélicos na política brasileira. A noção de que, de certa forma, isso foi possível não apenas, mas principalmente porque as igrejas Assembleia de Deus e Universal passaram a adotar um sistema de candidaturas oficiais. Outro termo usado aí seria o de representantes corporativos de igrejas. Fábio Lacerda é doutor em ciência política, especializado em estudos legislativos e eleitorais, religião e secularização, e ele faz essa leitura. Então, aí a gente está falando de deputados que são, como o nome sugere, digamos, representantes de uma instituição religiosa, de uma igreja específica. E esse, me parece o fenômeno mais interessante, porque, quer dizer, é aí que tem acho que várias questões aí, tanto políticas quanto morais, enfim, para se pensar. E a gente sabe que desde o início dos anos 80, na verdade não desde o início, mas sobretudo nas eleições para constituinte, o que provocou essa mudança em termos quantitativos no número de deputados evangélicos foi que algumas igrejas adotaram esse modelo de candidaturas oficiais. Ou seja, nas eleições para constituinte, algumas igrejas decidiram bancar candidatos oficiais. E foi essa mudança, Carla, que desde então fez com que o número de deputados evangélicos aumentasse muito. E foram, sobretudo, igrejas pentecostais que adotaram esse formato. E a gente tem mais do que essas que eu vou falar, mas a gente tem talvez duas igrejas como os maiores exemplos desse fenômeno, que são a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Assembleia de Deus, que na realidade deveria, a meu ver, ser tratada não como uma igreja propriamente, né? Porque a Assembleia de Deus é dividida em vários ministérios, então é uma igreja fragmentada, assim, ela é tipo uma federação de igrejas, então ela não consegue agir de forma centralizada do mesmo modo que a Universal. A Universal, ela tem um sucesso eleitoral tremendo, ela consegue eleger um número de candidatos muito superior ao que um partido político consegue. Mesmo quando a gente analisa o sucesso eleitoral de algumas igrejas, é importante dizer que o Fábio propõe um olhar cauteloso sobre a capacidade de organização e cooperação dos evangélicos lá no interior do Congresso. Até pela própria diversidade que você mencionou, pelo fato de nós termos dentro desse conjunto aí de deputados evangélicos, alguns de fato representantes da Universal, outros representantes da Assembleia de Deus, outros da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas muitos também que não são, digamos, políticos representantes, né, oficiais de igrejas. A gente está falando aí de 80, 90 deputados, né? São interesses diversos. Até acredito que possa haver um ou outro tema que mobilize ou que sirva, né, para uma convergência e que possa uni-los em algum momento, mas seriam coisas muito pontuais, né? A ideia de algum tipo de projeto de poder ou algum projeto comum não me parece baseada em que os fatos mostram, assim, me parece fantasiosa na minha visão. Entre os temas que visivelmente mobilizam os evangélicos no legislativo estão aqueles inseridos na esfera cultural ou do comportamento. Inclusive, eu quero voltar à minha conversa com o professor Silveira, porque ele traz um elemento muito interessante para a discussão,
que é o entendimento da participação dos evangélicos na política como um movimento identitário. Um dos grandes temas na ciência política e na sociologia também é o tema da política da identidade. Só que a gente está acostumado a pensar a política da identidade desde o prisma do progressismo, que são o feminismo, o LGBTI+, racismo. Então são temas que estão muito carregados como temas de esquerda. Mas a gente tende a desconsiderar que também os movimentos de, por exemplo, extrema-direita e as novas congregações religiosas, comunidades que são comunidades bastante coesionadas, ou seja, forte, tem uma coesão interna muito grande, também são movimentos identitários, né? Vem de um processo de dissociação de raízes sociais, do aprofundamento do individualismo. Alguns foram para individualização ainda, dizendo, olha, eu faço parte dessa tribo urbana, e outros dizem, eu faço parte dessa igreja, ou desse partido, ou desse grupo. Então são movimentos irmãos, mas ideologicamente contrários, né? Estão em luta esses dois grupos, mas vêm com essa mesma origem de política de identidade. E aí eu volto para a questão central. Eu acho que existem atributos ideológicos, claro, culturais, uma agenda política muito clara dessas igrejas evangélicas, que tem a ver com a defesa de algumas pautas, como, por exemplo, o aborto, ou seja, estão absolutamente contra o aborto, alguns temas como, por exemplo, o casamento homossexual, que tem a ver justamente com esses temas que são de caráter cultural, né? Mais que econômico, cultural. Também está a defesa, por exemplo, um lobby contra qualquer tentativa de pôr imposto sobre patrimônio de igrejas, por exemplo, ou tributar a religião. Então, eles têm uma pauta econômica também, mas essa pauta econômica não é a pauta central. A pauta central é uma pauta de caráter identitário. O Samuel, com quem eu já conversei nesse episódio, é evangélico e tem uma visão de dentro sobre a construção da identidade evangélica mencionada pelo professor Rodrigo. A turma não entendeu essa identidade a partir da religião, mas a partir de costumes. Aquela coisa, as pautas dos costumes, né? Isso foi um problema. Então, é Deus acima de tudo. Então, você vai criar contra os LGBTs, contra a suposta política de gênero, contra o aborto, barará, barará, barará. Isso criou uma identidade que ultrapassou a religiosidade, foi mais para o campo dos costumes, mas que fez uma amarração de identidade muito significante. Os evangélicos não estão presentes apenas no Congresso. Eles também têm se elegido nos níveis locais da política. Entrevistei o deputado estadual Altair Moraes, do Republicanos de São Paulo. Ele conta como a religião influencia diretamente as suas decisões políticas. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, e eu vivo de acordo com os preceitos da Bíblia. Eu creio que o que mais influencia na Assembleia Legislativa, no meu trabalho, realmente é a minha identificação com a fé judaico-cristã. Ela influencia em não querer certas doutrinas que vão contra a própria palavra, como aborto, liberação de drogas. Então, tudo isso influencia no meu caráter, na minha maneira de ser. E eu acho de extrema importância que isso aconteça, porque, como parlamentar e pastor, né, é claro que a minha base cristã influencia em todas as decisões que eu tomo, baseado na fé que eu tenho, no respeito às instituições, mas na fé que eu tenho nesse Deus e na palavra dele. Eu acho de extrema importância que tenha representantes evangélicos nos poderes legislativo, executivo, judiciário, que estejam realmente envolvidos na política, até para defender o que nós cremos, né? Que são os bons costumes, que são os bons princípios, aquilo que nós cremos. Então, eu acho de extrema importância que tenha realmente evangélicos na política, até pela representatividade do número enorme de evangélicos que nós temos aqui no Brasil. Também falei com Ruth Costa, vereadora pelo PSDB em São Paulo. A minha identidade de fé, ela contribui porque eu não consigo me desvencilhar da minha identidade de fé onde eu estou. Eu sou o que sou dentro da igreja, dentro da Câmara, seja onde for. Ou seja, eu me considero uma política comprometida com a minha fé
e também comprometida com aquilo que eu faço. Então, eu acho que a nossa posição como pessoa de fé, ela vem assim adiante de qualquer outra coisa. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar em nós crentes em Jesus, daquelas que realmente têm peso espiritual onde vai. Então, não dá para a gente desvencilhar uma coisa da outra. E o meu trabalho realmente é assim. Eu tenho alguns projetos de saúde, sobre educação, é uma coisa que eu quero muito, é inserir a cultura gospel, não somente na cultura, mas também na educação, com o objetivo de elevar o reino de Deus aqui na cidade de São Paulo. Hoje, quando a gente olha para a identidade evangélica baseada em costumes, fica muito claro um posicionamento contrário à educação sexual e às políticas para a promoção e a efetivação da diversidade nas escolas. Esse tipo de pauta esteve muito presente nas eleições de 2018, mas o Dr. André Gerardi conta que, na realidade, elas começaram a ser discutidas muito antes disso. Esse comportamento não é um comportamento que é exclusivamente brasileiro. A luta contra as questões de gênero, a luta antigênero, por exemplo, ela ocorre em mais de 50 países do mundo, ou seja, ela não é uma exclusividade brasileira. Só que ela toma uma relevância aqui no Brasil, porque a cobertura midiática da própria imprensa, ela fica muito centrada no próprio Brasil e não cobre a América Latina nem o mundo. Então, a gente desconhece um pouco sobre esses fenômenos, mas é um fenômeno bastante amplo. Então, a gente identifica também uma relação com lutas que já aconteciam também nos Estados Unidos, na década de 70, 80 e 90. Elas são simplesmente transplantadas para o Brasil, mas só a partir de 2013, por exemplo. A questão da ideologia de gênero aparece num discurso do pastor Eurico, que ele está combatendo a volta da tramitação do PLC 122, de 2006, que transforma a homofobia num crime. Então eles estão falando que aquilo é uma ideologia de gênero, afeta a questão de família. E aí, nesse mesmo momento, tem o quê? Tem o debate do Plano Nacional de Educação, que está falando sobre as questões de igualdade na educação, de oportunidade, de diversidade. E, ao mesmo tempo, também entra na pauta desse debate, desse caldeirão, a gente tem o rescaldo das jornadas de 2013, que foi um movimento político muito poderoso e que estava só se desenvolvendo. E, nesse mesmo momento, pastores começaram a falar sobre a doutrinação ideológica, que as escolas estavam homossexualizando crianças, e aí a doutrinação ideológica e ideologia de gênero, que é o termo que eles usam, se juntou. O termo ideologia de gênero e tudo que vem atrás dele, essa questão da doutrinação, a questão do direito das famílias de impor a sua forma de pensar religiosa na educação dos filhos, eles defendem que há uma sobreposição do Estado sobre esse direito. E aí eles defendem o quê? Através de projetos de lei, estabelecer uma ordem. As famílias ditam como a escola e as políticas públicas, o que elas devem falar e o que elas devem fazer. A família se sobrepondo ao próprio Estado. É uma inversão que eles tentam fazer, e há uma série de projetos de lei falando sobre isso. A bancada evangélica, assim como as bancadas ruralista e da bala, também optou por se institucionalizar. Há 5 legislaturas, ela se registra como Frente Parlamentar Evangélica. Todas as quartas-feiras à noite, os membros da FPS se reúnem no Congresso para a realização de um culto. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Glória a Deus. Olha, estamos iniciando mais um culto aqui na Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Estamos felizes. Quando, a partir do presente, a gente analisa o pragmatismo evangélico na política numa perspectiva histórica, pode até se surpreender. Muitos representantes das igrejas evangélicas estiveram envolvidos nos escândalos de corrupção máfia dos sanguessugas e do mensalão. Mas não só isso. Eles apoiaram os governos de centro-esquerda que hoje eles criticam vorazmente. O Dr. Gerardi conta que a aliança entre os evangélicos e a centro-esquerda começa a se romper em 2013. E aí o que acontece? Em 2015 a gente tem a eleição da Câmara dos Deputados mais conservadora que já existiu, desde a ditadura militar. E isso envolve aí a eleição de militares, policiais e também um grande número de pastores. E aí, a partir de 2015, começa a ter um monte de problemas. O Eduardo Cunha, eleito também
que é um evangélico da Assembleia de Deus, ele foi eleito para ser o presidente da Câmara. E lá ele abriu a caixa de Pandora. Tudo que os evangélicos... Ele tinha todo mundo na mão, tinha as ferramentas, e ele utilizou essas ferramentas para busca de apoio, para simplesmente fazer oposição ao governo. Então, o apartamento acontece entre 2010 e 2013, e ele rompe definitivamente em 2015. Em 2018 ele é muito evidente, né? Porque praticamente 98% dos deputados evangélicos votaram a favor do impeachment da Dilma. Ou seja, é bastante coisa. O nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho importante que a gente pare um minuto para um parêntese sobre os evangélicos. Eu mencionei lá no comecinho desse episódio que ela é uma religião bem diversa, então não é possível dizer que se trata de um grupo completamente homogêneo ao redor de um único conjunto de ideias. Para exemplificar isso, eu quero mais uma vez trazer o Samuel Oliveira. Ele é um dos fundadores de um movimento que nasceu em 2020 chamado Bancada Evangélica Popular. O grupo do Samuel tem como propósito ser um contraponto político e eleitoral aos evangélicos de perfil mais conservador no Congresso. Nós acreditamos muito que é importante que a gente esteja nos espaços políticos de decisão, mas não enquanto projeto de poder. Nós precisamos participar de igual modo, assim como outros setores da sociedade, porque você tem que ter representatividade. Você tem uma casa lá com 500 e tantos deputados, e é natural que você tenha setores que têm mais expressão na sociedade bem representados. Mas a gente acredita que essa representação ela tem que se dar muito mais pelo trabalho e envolvimento social do indivíduo do que para um projeto institucional. Nós não acreditamos que a igreja precisa lá entrar enquanto igreja. Não, o indivíduo vai entrar enquanto evangélico porque ele se tornou uma liderança, tem uma relação, tem uma defesa ali por uma causa ou por outra. E não através de um projeto de poder, vote nesse aqui porque ele é evangélico, porque ele é escolhido de Deus. Isso não tem nada a ver, Deus não escolheu ninguém para nada, entendeu? Posso crer que faço parte do reino de Deus e que sou escolhido e que sou filho de Deus. Tudo bem, mas aqui eu vivo enquanto homem, enquanto ser humano, né? Então essa relação ela precisa ser inversa. Então o ponto de partida não era a fé, mas é a cidadania. Nós acreditamos que a nossa fé combina com justiça, com igualdade social, e é por isso que a gente não acredita que está ligado a setores políticos que defendem a desigualdade, o sistema capitalista que promove e que alimenta essa desigualdade, que luta contra os direitos humanos, né? Que mantém níveis de opressão contra as pessoas, sejam quaisquer que forem, por qualquer motivo que for. Então a nossa fé combina com a gente poder praticar uma política diferente, estar lá para promover justiça para os oprimidos. Este podcast foi pesquisado, produzido, editado, roteirizado e sonorizado por mim, Carla Garcia, com orientação do professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Luciano Maluli. Neste episódio, nós ouvimos áudios da Frente Parlamentar Evangélica, do canal do deputado Marco Feliciano no YouTube, do canal do pastor Silas Malafaia e da TV Câmara. Os entrevistados foram Rodrigo Rodrigues Silveira, Fábio Lacerda, André Gerardi, Samuel Oliveira, Ruth Costa e Altair Moraes, aos quais eu agradeço a participação. Obrigada a todos e a todos que acompanharam esta série. Até mais!